A ideia de colonizar Marte, que antes parecia algo saído da ficção científica, está rapidamente se tornando uma possibilidade real. Com o avanço das tecnologias espaciais e o interesse crescente de empresas privadas e governos, o planeta vermelho pode ser o próximo grande passo da humanidade na exploração do espaço. No entanto, a criação de colônias em Marte levanta questões profundas sobre os desafios e oportunidades dessa empreitada. Será que a colonização será um privilégio acessível apenas para a elite? Ou pode representar uma solução para os problemas enfrentados pela humanidade na Terra? Este tema não envolve apenas a ciência e a tecnologia necessárias para habitar outro planeta, mas também aborda aspectos éticos, sociais e econômicos que definirão o futuro da nossa espécie no cosmos. Nesta análise, exploraremos os principais obstáculos, as possíveis vantagens e os dilemas que envolvem a colonização de Marte, e o que isso pode significar para o futuro de todos nós. Desde que o homem olhou para o céu e se perguntou sobre a existência de vida em outros planetas, Marte sempre foi um objeto de fascínio. Várias sondas e rovers foram enviados para explorar o planeta, coletar dados e buscar indícios de água e vida microbiana. Embora os cientistas ainda não tenham encontrado evidências conclusivas de vida, Marte se tornou o destino mais provável para a primeira colônia humana fora da Terra. A exploração de Marte não é apenas uma questão científica, mas também uma resposta a possíveis catástrofes globais. O renomado físico Stephen Hawking alertou que a humanidade deve se tornar uma espécie multiplanetária se quiser sobreviver a longo prazo. Mudanças climáticas, pandemias e guerras nucleares são apenas alguns dos perigos que podem ameaçar a vida na Terra. Nesse contexto, Marte poderia oferecer uma saída de emergência, garantindo a sobrevivência da civilização humana. Antes de abordar as questões éticas e sociais, é importante entender os desafios técnicos e biológicos de viver em Marte. Diferente da Terra, Marte é um planeta inóspito. Sua atmosfera é composta quase inteiramente de dióxido de carbono, e a pressão atmosférica é menos de 1% da pressão ao nível do mar na Terra. Além disso, as temperaturas médias são extremamente baixas, e a radiação cósmica que atinge a superfície é mortal para os seres humanos sem a proteção adequada. Para sobreviver em Marte, os colonos precisariam criar ambientes fechados e autossustentáveis, como cúpulas pressurizadas ou bases subterrâneas. Isso implica em custos elevadíssimos para o transporte de materiais e a construção de infraestrutura capaz de suportar a vida em condições tão extremas. O cultivo de alimentos seria outro grande desafio, exigindo a criação de estufas que possam reciclar água e nutrientes em um ciclo fechado. Embora a tecnologia esteja avançando rapidamente, muitos dos sistemas necessários para suportar uma colônia de longo prazo ainda estão em fase de desenvolvimento. A questão de quem terá acesso à colonização de Marte é uma das mais polêmicas nesse debate. Os enormes custos associados às viagens espaciais levantam a preocupação de que apenas os mais ricos ou as elites terão a oportunidade de colonizar o planeta, enquanto a grande maioria da população da Terra permanecerá aqui, enfrentando os problemas globais como as mudanças climáticas e o esgotamento de recursos. Atualmente, as empresas privadas que lideram os esforços de exploração espacial, como a SpaceX, cobram milhões de dólares por assento em uma missão espacial. Isso levanta a questão: quem estará a bordo das primeiras missões a Marte? Será que a colonização será apenas um projeto de luxo para bilionários? Ou haverá um esforço coordenado para garantir que ela beneficie toda a humanidade? Além disso, há o perigo de que a criação de colônias em Marte leve à criação de uma nova forma de desigualdade. Enquanto algumas pessoas podem desfrutar de uma vida em Marte, a maioria poderia ser deixada para trás, em uma Terra cada vez mais degradada. A ideia de um futuro onde apenas uma elite tem acesso a outro planeta, enquanto o resto da humanidade luta para sobreviver, é um cenário distópico que muitos temem. Por outro lado, a colonização de Marte também é vista como uma solução global. Se realizada de forma ética e inclusiva, a exploração do planeta vermelho pode abrir novas fronteiras para a humanidade, proporcionando não apenas uma segunda casa, mas também recursos e conhecimentos que poderiam beneficiar toda a população da Terra. Marte é rico em minerais e poderia oferecer acesso a recursos naturais que estão se tornando escassos na Terra. Além disso, a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a vida em Marte, como energia limpa, reciclagem de água e agricultura em ambientes controlados, poderiam ser aplicados em nosso próprio planeta. Outro argumento é que a colonização de Marte poderia unir a humanidade em um objetivo comum. Assim como a corrida espacial durante a Guerra Fria estimulou enormes avanços tecnológicos e inspirou gerações de cientistas e engenheiros, a colonização de Marte poderia trazer um novo senso de propósito global. Uma colônia em Marte poderia servir como um símbolo de esperança e um lembrete de que somos capazes de superar nossos próprios limites.
No entanto, a colonização de Marte também levanta sérias questões éticas e ambientais. Devemos considerar o impacto de nossas ações em Marte, um planeta que, apesar de sua hostilidade, ainda é parte do nosso sistema solar. Algumas pessoas argumentam que devemos respeitar Marte como um ambiente natural intocado, enquanto outros acreditam que temos o direito de explorá-lo e transformá-lo para atender às nossas necessidades. Há também a preocupação de que a colonização de Marte poderia se tornar uma forma de fuga das responsabilidades que temos aqui na Terra. Em vez de investir bilhões de dólares na exploração espacial, não deveríamos focar nossos esforços em resolver os problemas urgentes de nosso próprio planeta, como a pobreza, a fome e as crises ambientais? Esse é um debate que provavelmente continuará por muitos anos. Embora a iniciativa privada, com empresas como a SpaceX, esteja liderando o caminho para a exploração de Marte, o papel dos governos e organizações internacionais não pode ser ignorado. A colonização de Marte envolve questões legais, como a governança de um novo território, direitos de exploração de recursos e até mesmo a definição de quem será responsável pela segurança e bem-estar dos colonos. O Tratado do Espaço Exterior de 1967, que proíbe nações de reivindicarem soberania sobre corpos celestes, estabelece a base legal para a exploração do espaço, mas ele foi criado antes que a colonização de Marte fosse uma possibilidade realista. Assim, surgem perguntas. As nações da Terra estarão dispostas a cooperar e criar regulamentações justas para garantir que Marte seja acessível para todos? Ou veremos uma corrida por território e recursos no espaço, semelhante à corrida colonial do passado? A colaboração entre governos, empresas privadas e organizações internacionais será fundamental para garantir que a colonização de Marte seja feita de maneira ética e sustentável. Modelos de cooperação global, como a Estação Espacial Internacional, podem servir de exemplo para uma colonização inclusiva, que beneficie toda a humanidade. Além das questões tecnológicas e econômicas, a colonização de Marte também trará desafios culturais e sociais únicos. Como será a vida em uma colônia distante da Terra, com um ambiente completamente diferente e isolado? A humanidade já vive em sociedades diversificadas culturalmente, mas como será a formação de uma nova cultura em um ambiente tão extremo? Os colonos marcianos terão que lidar com a ausência prolongada da Terra e com a necessidade de criar uma sociedade funcional em um planeta hostil. As interações sociais, os sistemas de governança e até a saúde mental dos colonos serão questões fundamentais para garantir o sucesso a longo prazo. A ausência de uma estrutura social pré-estabelecida pode levar a experimentações em novos sistemas de organização política e social. Outro aspecto importante será a educação e a preservação da identidade cultural. Se a colonização de Marte for realmente inclusiva e acessível, como as culturas, línguas e tradições da Terra serão mantidas em uma colônia marciana? Além disso, como os valores e prioridades de uma sociedade isolada e dependente de tecnologia para a sobrevivência evoluirão ao longo do tempo? A colonização de Marte poderá servir de plataforma para a criação de uma nova identidade humana, ou poderia dividir ainda mais a sociedade entre aqueles que habitam a Terra e aqueles que vivem fora dela. A forma como esses desafios sociais e culturais forem enfrentados determinará se a colonização de Marte será um projeto verdadeiramente para todos ou para poucos. A colonização de Marte está se tornando uma realidade mais próxima a cada dia, mas as questões que ela levanta são complexas e multifacetadas. Será que Marte será um novo começo para a humanidade, uma solução para os problemas que enfrentamos na Terra? Ou será apenas um privilégio para uma minoria, deixando a maioria da população presa em um planeta em perigo? O futuro da exploração de Marte depende das decisões que tomarmos agora, tanto em termos tecnológicos quanto éticos. O que está claro é que, independentemente do resultado, a colonização de Marte representa uma nova fronteira, tanto para os nossos sonhos quanto para as nossas responsabilidades. História Universal, o canal onde exploramos os mistérios e maravilhas do universo. Aqui, vamos viajar por planetas, estrelas, galáxias e muito além, desvendando segredos do cosmos. Cada vídeo traz curiosidades, descobertas científicas e explicações sobre os fenômenos que moldam o espaço ao nosso redor. Se você é fascinado pelo céu noturno, pela ciência ou pelas grandes questões do universo, este é o lugar certo para você. Inscreva-se e embarque nessa jornada cósmica conosco. Obrigado por assistir.